conversando a respeito das crianças, né, estarem no culto, não privarem as crianças de ouvirem a palavra de Deus, independente da idade. E nós temos lá o Felipe, filho do Tiago e da Fernanda, e desde pequenininho, na verdade, desde a barriga, ele tem ouvido a palavra de Deus. Desde, sabe, ela ficou grávida, então desde pequenininho ali no culto, e até hoje. E aí muitas vezes ele está lá no banco fazendo alguma coisa, mas está prestando atenção. Que ontem surgiu uma pergunta, e quem respondeu? Isso pós-culto, a gente conversando, né? Pós-culto. Quem respondeu? Aquela criancinha. Né? O Felipe tem quantos anos? Eu acho que 6 anos de idade. 6 anos de idade? Foi isso que alguém falou? 6 anos de idade. Olha só. Não devemos privar as nossas crianças do culto. A gente vem trabalhando há anos isso. Há tempos atrás eles iam, mas a mesma palavra que era pregada aqui, era pregada para eles. Não era, a escolinha nunca foi lugar para brincar. E sempre nós tivemos essa consciência. Nunca foi um lugar de brincadeiras. Não é um lugar para as crianças passarem o tempo lá enquanto os pais estão ali sendo ministrados. Não, de maneira alguma. Mas é um lugar para aprendizado. Então, o que era pregado aqui, se hoje a gente vai pregar hoje Atos dos Apóstolos 17, do 10 ao 15, lá também seria a mesma coisa. E há tempo agora, né, alguns meses, nós trouxemos e todos eles estão aí no culto conosco, para a glória do Senhor. Amém, meus irmãos? Para a glória do Senhor Jesus. Porque não devemos privar as nossas crianças de ouvirem a palavra do Senhor. Atos 17, versículo 10. Assim diz a palavra do Senhor. Todos acharam? Atos 17, 10. Amada igreja, tendo passado versículo 10. E logo, durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, esses de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição, e não poucos homens. Mas, logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo, também em Bereia, foram lá excitar e perturbar o povo. Então, os irmãos promoveram sem detença a partida de Paulo para os lados do mar. Porém, Silas e Timóteo continuaram ali. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram, trazendo ordens a Silas e Timóteo para que, o mais depressa possível, fossem ter com ele. Oremos. Pai, em nome do teu Filho Jesus, neste momento nós oramos ao Senhor, pedindo ao Senhor que ao Espírito Santo ilumine o nosso coração, ilumine a nossa mente, ilumine a revelação da palavra do Senhor. Coloco-me, meu Deus, à tua disposição, importando-me que eu venha diminuir e o Senhor venha crescer. Que eu seja uma ferramenta simples, porém, meu Deus, de bom uso nas tuas mãos, Pai. O louvor e a glória pertencem a ti. E que o Senhor, meu Deus, tenha misericórdia de nós. E que o Senhor, meu Deus, nos dê fáceis exemplos de entendimento da tua santa, poderosa e soberana palavra. Em nome do teu Filho Jesus, assim oramos, para a glória de Deus. Amém e amém, Jesus. Amém, irmãos?
Pode se sentar em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, nós estamos nessa exposição de Atos dos Apóstolos, e nós chegamos a um outro ponto. O Evangelho entrando na Europa, nós vimos que no culto passado, o Evangelho chegando a Tessalônica, e lá em Tessalônica houve um alvoroço, pessoas, eles não aceitaram, alguns não aceitaram, outros aceitaram, inclusive ali foi plantada uma igreja, mas outros não aceitaram, e Paulo e Silas, como nós estamos lendo aqui no versículo 10, eles tiveram que ir à noite, durante a noite, como que fugidos para um outro lugar. E eles chegam a Bereia. O livro de Atos registra o avanço triunfante do Evangelho através da ação soberana de Deus. Em Atos 17, Paulo e Silas chegam a Bereia após serem violentamente perseguidos em Tessalônica. E isso, eles foram perseguidos, estão sendo perseguidos, aonde o Evangelho é pregado com fidelidade. Nós estamos vendo da Bíblia, e nós sabemos que também no tempo contemporâneo, em toda a história da igreja, quando o Evangelho é pregado com fidelidade, sempre existe perseguições. O Evangelho, ele tem duas vias. Ou endurece mais o coração de alguém, ou quebra o coração de alguém. Não existe um meio termo. Nós vimos, em toda a exposição de Atos dos Apóstolos até então, aqueles que ouviram o Evangelho, muitos foram aquebrantados. Deus quebrou estes corações. Deus converteu, regenerando esses corações. Mas também houveram outros que o Evangelho, Deus endureceu ainda mais esses corações. E o endurecimento desses corações traz a perseguição, a pregação fiel, a pregação sobre Cristo, e aqui nós estamos presenciando, aqui nós presenciamos em Tessalônica, tanto que Paulo e Silas tiveram que sair à noite fugidos. Lucas aqui, na narrativa, do 10 até o 15, que é o qual nós lemos, ele não narra um episódio apenas com informações históricas, mas aqui mostra um retrato da verdadeira, e eu quero que os irmãos lembrem muito bem disso, entendam muito bem disso, a verdadeira espiritualidade. O que é a verdadeira espiritualidade? O que é ser verdadeiramente um crente, um homem de Deus, uma mulher de Deus espiritual? O centro do texto não é apenas Paulo. Ele fala a respeito da trajetória de Paulo, mas não está falando especificamente de Paulo, do apóstolo Paulo. O texto também não está aqui falando especificamente da perseguição em si. Nós vamos ver, na leitura nós vimos, que houve uma perseguição, houve ali. Mas o texto aqui está apontando, tem como um centro uma outra coisa. Em Bereia, Lucas nos mostra que a verdadeira espiritualidade não é medida por experiências emocionais extraordinárias. A verdadeira espiritualidade, ela não é medida por experiências sobrenaturais, mas ela é medida, através de um coração humilde que se curva diante da palavra de Deus. Alguém verdadeiramente espiritual tem um coração regenerado, um coração que está sendo transformado, e esse coração, ele se curva, ele se prostra diante da soberana, poderosa e santa palavra de Deus. Esse é o centro, desse texto aqui. Esse é o propósito principal, é o tema principal deste texto. Versículo 10. Logo, durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. E aqui nós vemos, irmãos, a providência
A providência de Deus na vida dos homens de Deus, a providência de Deus na vida das pessoas, a providência de Deus guiando, dirigindo o Evangelho, dirigindo a pregação do Evangelho. Por quê? Porque Paulo, ele não foi, conforme a sua própria vontade. E bem sabemos, que desde lá, quando ele estava na Galácia, a intenção, o propósito não era ir em direção à Macedônia, não era ir entrando na Europa, mas era alcançar onde? Qual era o projeto? Ásia Menor. Ásia Menor. E ele insistiu. Por quê? Eles estavam querendo, o propósito era pregar o Evangelho às pessoas da Ásia Menor, mas ainda não era o tempo. Deus os dirigiu, Deus os forçou, Deus os levou, é a providência de Deus, é a mão divina, a mão providencial do Senhor, os levou para onde? Para a Macedônia. E aí começou em Filipos, Tessalônica, e agora em Bereia. Eles não pensaram assim, nós vamos agora pregar o Evangelho lá em Bereia. Não, eles saíram de Tessalônica fugidos. Eles saíram de Tessalônica à noite. Ninguém sai à noite, irmãos, às pressas, quando as coisas estão bem, não é verdade? Quando a gente sai às pressas é porque algo está acontecendo. E à noite? Quem gosta de viajar à noite, irmãos? Não é verdade? A noite é lógico, pastor, eu gosto de viajar à noite, é mais tranquilo, mas a noite, ela é mais problemática. Escuridão, animais da pista, não é verdade? É um pouco mais perigoso, sono, cansaço, ninguém gosta. Mas aqui a gente vê que eles foram, e não é a vontade própria, mas é a vontade soberana de Deus. Amém? Por trás da perseguição existe a mão soberana de Deus conduzindo seus servos. A perseguição os forçou a isso. E se nós não tivermos um olhar dessa forma, nós vamos ver que toda perseguição, todo mal, ele culmina em si só, na maldade, em algo que não é bom. Mas eu quero lembrar, e esse texto nos mostra aqui, a providência de Deus, a mão soberana de Deus, transformando aquilo que é mal em algo que é bom. Porque a perseguição os levou a pregar o Evangelho a outras pessoas, a povos, a pagãos. E assim, outros, estes ao qual receberam a palavra, eles entraram no reino de Deus. Amém? Lá em Gênesis 50, versículo 20, fala a respeito de José, e é a resposta de José para os seus irmãos. Porque os irmãos, na narrativa de José do Egito, os irmãos haviam vendido José como escravo, deram ao pai ele como morto, esqueceram. Mas a providência de Deus levou esses irmãos a José, e José agora, ele era governador do Egito. Estavam cara a cara, e quando souberam, a resposta de José com relação àquilo foi, Gênesis 50, 20, se você quiser marcar, diz assim: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. A perseguição do Evangelho, a perseguição aos discípulos do Senhor ali, desde o início, irmãos, desde o início, quando começou a ser pregado, e onde o ponto principal começou a ser pregado, em Jerusalém, a igreja ela se espalhou, e se espalhou por causa das perseguições. E esses irmãos, essa igreja que se espalhou, ela foi cumprindo a grande comissão, pregando o Evangelho. Amém? Então, logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegando, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. E aqui há uma prioridade da palavra de Deus. A prioridade dos missionários. A prioridade de nós cristãos. E a nossa prioridade como cristãos, como missionários, a nossa prioridade como povo de Deus é a soberana palavra de Deus.
é dedicarmos a nossa vida a estudarmos, a conhecermos, a ouvirmos a palavra de Deus. Lermos a palavra de Deus, meditarmos na palavra de Deus, estarmos como nós neste momento aqui, cultuando ao Senhor, olhando, prestando atenção, lendo a palavra de Deus, em um lugar ao qual nós estamos falando a mesma coisa, ao qual nós estamos aqui pregando, sendo ensinados, ensinando, compartilhando, tendo comunhão com a palavra de Deus, com o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a prioridade é a palavra. Então esses missionários, eles chegaram lá, Paulo e Silas chegaram lá em Bereia. A primeira coisa, uma das primeiras coisas que eles fizeram foi o quê? Dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Foram até uma sinagoga. Aquela cidade havia uma sinagoga, como outras também haviam. E ali é onde eles levariam a palavra de Deus, como assim eles fizeram em Tessalônica anteriormente. Porque aqueles que estavam ali na sinagoga conheciam, sabiam sobre um Deus verdadeiro. Um Deus que é único, e não outros deuses, como a sociedade pagã assim entendia, e assim confessava. Então, chegando àquele lugar, chegando a Bereia, aonde tem uma sinagoga, eles se dirigiram à sinagoga, mostrando que a prioridade da palavra de Deus. O evangelho pregado ocupa o centro da missão apostólica. Na igreja, o evangelho deve ser pregado e deve ser pregado fielmente. Esse é o centro do evangelho. Esse é o princípio da missão apostólica, é o princípio da nossa missão em Cristo Jesus. E Deus, Ele não usa nenhum outro método, somente a pregação. Aqui nós vemos é a pregação do Evangelho. Ele não usa métodos como entretenimento. Ele não usa métodos como pragmatismo. O que é pragmatismo, pastor? É fazer algo que está dando certo, que vai trazer um resultado mais rapidamente. Não usa entretenimento, não usa pragmatismo, ele não usa espetáculo. Não usa nada disso. Mas o que o Senhor, Ele sempre usou, para alcançar corações, regenerar corações, foi o quê? A fidelidade da pregação do Evangelho. A pregação que não fala do homem, a pregação que não engrandece, não afofa, já ouviu? Afofa o coração humano, mas a pregação que confronta a nós, que nós somos pecadores. Confronta aqueles que estão mortos em seus delitos e pecados para virem à vida. Essa é a pregação que sempre existiu na igreja primitiva. Mas, com o passar do tempo, ela foi contaminada, infelizmente. E esse é o meio normativo de Deus alcançar o coração dos pecadores. A pregação do Evangelho não é entretenimento, irmãos. Isso vai trazer prazer aos corações. Não é pragmatismo. Vamos fazer tal coisa, porque essa coisa vai encher a igreja, vai trazer muita gente aqui. Não é isso. Não é espetáculo. Não é espetáculo. Porque a cruz, para muitos, foi vergonha. O espetáculo de um Deus crucificado não é espetáculo humano. A proclamação fiel das Escrituras deve ser o centro da pregação. Deve ser o centro da igreja do Senhor. Muitas vezes não compreendemos os caminhos de Deus. Por quê? Porque eles estão vivendo uma crise, estão vivendo a perseguição. E assim como nós, muitas vezes não entendemos os caminhos de Deus, a providência divina. Muitas vezes passaremos, estamos passando por perreios. Mas lembre-se, crente, lembre-se, você que foi lavado e remido pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, a tua vida
pertence a Ele. E glória a Deus por isso. A tua vida não te pertence mais, nunca pertenceu na verdade. Antes você, eu, nós éramos escravos de um outro Senhor. Era um pecado. E hoje somos escravos dele, servos dele, nosso Deus. Amém? Então tudo está no controle. Que nós venhamos descansar no Senhor. Que a gente venha aprender a descansar em Deus. Aprender, sim, aprender. Porque por muitos e muitos anos, de repente, estamos no Evangelho e em muitos momentos ainda não aprendemos a descansar. Ou os níveis vão aumentando para que a gente venha aprender a descansar mais do Senhor, independente de toda e qualquer situação. Amém? A descansar, e aí me lembro aqui da pregação de quarta-feira que eu estou trazendo, é sobre Ana. E Ana, orando ao Senhor, e vou tentar lembrar, ela fala assim: se o Senhor lembrar da sua serva, se o Senhor atender, se atender. Olha só, que coisa linda. Aquele coração estava prostrado diante do Senhor. E sabia que se ela ficasse grávida, não é? Glória a Deus. Se ela continuasse estéril, glória a Deus por isso. Glória a Deus. Então, todo tipo, de mazela, todo tipo de coisa ruim, todo tipo de perseguição, que é o caso aqui, temos que atentar, temos que entender que muitos são os caminhos do Senhor e muitas vezes a gente não vai entender. E olha, meus queridos, a gente vai passar a vida toda em muitos pontos e a gente não vai entender mesmo. E Deus não vai dar satisfação, porque Deus não deve satisfação a ninguém. Amém? Porque crises podem ser instrumentos da providência redentiva do Senhor na vida dos crentes. Versículo 11. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. E aqui está o coração do nosso texto. E Lucas apresenta os bereanos como exemplo de uma verdadeira espiritualidade. Uma verdadeira espiritualidade que não está centrada, não está focada, não está sendo alicerçada por experiências emocionais, experiências místicas, experiências sobrenaturais. Mas está focada numa coisa aqui. E Lucas trata eles como sendo mais nobres. Mais nobres. A palavra nobre, no grego, é eugenesteroi. Originalmente, esse termo indica alguém de boa linhagem, alguém que é nobre de nascimento. Essa é a palavra. Mas a verdadeira nobreza que Lucas está apontando aqui, irmãos, é a nobreza espiritual. A nobreza espiritual. Porque eles não eram, aqui não está falando que eles eram, apesar da palavra se identificar isso, eles não eram filhos de realeza, eles não eram pessoas, alguns não eram de pessoas tão importantes, nem todos também, aqui fala de mulheres bem distintas, mas
não eram nobres, toda a igreja, ou todos aqueles que estavam ouvindo, não eram todos nobres de sangue azul, de sangue nobre, mas é porque eles se curvaram, eles se atentaram, eles se submeteram à verdade do Evangelho. O homem verdadeiramente nobre, espiritual, é aquele que se submete à verdade. Porque Paulo começou a pregar, e aqui nós vamos ver que eles estavam conferindo com as Escrituras aquilo que Paulo estava pregando. E Paulo estava pregando sobre Cristo. Não havia Novo Testamento. Então eles conferiam aonde? Nas Escrituras. Qual? Na Torá, no Antigo Testamento. Se submete à verdade. A pessoa verdadeiramente nobre, ela ama as Escrituras e ela deseja conhecer a Deus. Ao contrário do homem natural. O homem natural, ele rejeita a verdade. E ele se inclina, ou melhor, ele se desvia, ele sai, não quer saber de conhecer as coisas de Deus. Alguém nobre se submete à verdade das Escrituras, ama as Escrituras e deseja, tem total desejo de conhecer a Deus. Como nós vamos conhecer a Deus, irmãos? Através das Escrituras. Como nós vamos aprender a amar as Escrituras? Porque amor se aprende, tá? Amor se aprende. Não existe essa assim, eu deixei de amar tal pessoa. Não, você tem que aprender a amar essa pessoa. Mas como? Trazendo ela para perto, tendo comunhão com ela, com as Escrituras Sagradas. E se submetendo à verdade, se submetendo a ela, irmãos. Porque, ora, vamos lá, 11. Ora, estes de Bereia eram os mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez. E aqui, essa palavra avidez significa o quê? Prontidão. Significa o quê? Desejo intenso. Disposição sincera. Eu quero saber. Sabe, eu tenho prontidão para isso. E o pecador natural, o homem natural, ele não ama a palavra de Deus. Ele não busca Deus. Não entende as coisas espirituais e ele resiste à verdade. E se os bereanos receberam a palavra de Deus com alegria, receberam a palavra de Deus com avidez, com prontidão, é porque Deus já estava operando nesses corações. Eles tinham contato com as Escrituras. Deus já estava preparando, Deus já estava operando em cada coração. Por isso que eles tiveram esse desejo, por isso que eles estavam, receberam a palavra com prontidão, receberam a palavra de Deus com toda avidez. Porque se eles fossem o homem natural, se eles continuassem não sendo regenerados por Deus nas leituras da palavra, irmãos, eles não buscariam isso, eles rejeitariam. Sem a obra do Espírito Santo, o homem permanece como cego para as coisas espirituais. O amor dos bereanos pelas Escrituras é evidência da graça regeneradora de Deus. Por isso que é tão importante, irmãos, todos nós lermos a palavra de Deus para todos aqueles que estão dentro dos nossos lares. É importantíssimo isso. Se de repente alguém na sua casa, alguém do seu lar, o Senhor ainda não alcançou o coração, professe a palavra de Deus. Fale-a, leia a palavra de Deus. Permita com que Deus fale com essa pessoa. Mas como, pastor? Leia a palavra de Deus de voz alta. E
se endurecer? Faça seu chamado como crente. Pregue a toda criatura. Confie no Senhor. Permita com que a palavra de Deus esteja, circulando no seu lar, na sua casa, onde você trabalha. Permita isso. Seja esse instrumento. Nisso, aqueles corações daqueles que, porventura, são eleitos, irmãos, esses já estão sendo trabalhados. Já estão sendo trabalhados. Porque você está falando, você está pregando a palavra de Deus. Para a glória de Deus. E o que eles faziam quando eles estavam recebendo com avidez a palavra de Deus? Mostrando que esses homens estavam sendo regenerados, mostrando que esses homens, eles eram verdadeiramente espirituais. Essas pessoas eram verdadeiramente espirituais. Eles estavam o quê? Examinando as Escrituras. É a parte B do versículo 11. Examinando as Escrituras todos os dias para ver se essas coisas eram de fato assim. Eles investigavam as Escrituras cuidadosamente, analisavam as Escrituras de forma criteriosa. Eles faziam um exame rigoroso das Escrituras. Uma vez por mês? Uma vez na semana? Não. Todos os dias. Todos os dias. Eles não aceitaram Paulo apenas porque ele era eloquente. Eles não aceitaram aquilo que Paulo estava falando, porque ele era um pregador, ele era um apóstolo. Mas aquilo ao qual ele estava pregando, ele estava falando a respeito de Jesus Cristo, pois essa era a pregação apostólica, eles estavam como? Conferindo. Eles estavam como? Examinando. Por isso que na igreja, no culto, a Bíblia, ela tem que ser pregada. A Bíblia tem que ser examinada. A Bíblia, a palavra de Deus, deve ser exposta. Não existe essa de tal pregador falar assim, esse versículo você viu, agora feche suas Bíblias, nós vamos para esse texto. Isso é um grande erro. Isso é uma tragédia. Isso não é bíblico. Uma igreja bíblica, um povo bíblico, um povo espiritual, ele analisa, ele segue toda exposição das Escrituras, verso por verso, texto por texto, está aí, não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus que está falando. Isso é muito importante atentarmos, irmãos, muito importante, pois quando o texto é exposto, irmãos, a margem, não vou falar que é perfeito, mas a margem de erros é muito menor. É muito menor, irmãos. Porque é isso mesmo que está escrito. Está falando aí que todos os dias eles estavam lendo a palavra de Deus, todos os dias eles estavam verificando aquilo que Paulo havia pregado, se realmente estava lá nos escritos. Está aqui. Então todos os dias tem que fazer isso. Todos os dias, como um crente, um coração regenerado, alguém que está servindo ao Senhor, todos os dias eu tenho que examinar a minha Bíblia. Todos os dias eu tenho que parar, ler, meditar na Bíblia. Eu tenho que enxergar Jesus nas Escrituras, pois a Bíblia fala dele. De Gênesis a Apocalipse, Jesus nos é apresentado. Não são os desejos do seu coração, não são as vontades da minha mente, não é sobre o meu bem-estar, não é sobre como eu prosperar,
Não é como eu ter as 7 chaves para abrir as portas das bênçãos, sei lá do que mais. Não é como os 7, as 7 chaves, os 7 pontos para fazer o meu casamento feliz. Quer fazer seu casamento feliz? Sirva a Jesus Cristo de todo o coração. Seja bíblicos. Bíblicos. Ponto final. Se converta ao Senhor. Se submeta ao Senhor. Viva a verdade. E vivendo a verdade, aplicando a verdade, sim, nós vamos ver que o outro é pecador como nós somos pecadores. E devemos orar uns pelos outros e nos acertar, pois o casamento é uma instituição divina. Amém, irmãos? Isso é ser espiritual. Isso é ser espiritual, Está dia e noite. Finanças, não, eu vou fazer o dízimo, porque se eu fizer o dízimo, a palavra de Deus fala que Deus ele vai deter o devorador, o migrador, o destruidor, não vai acontecer mal nenhum, eu nunca vou ter problema na minha vida financeira, porque assim foi ensinado. Agora eu te pergunto, você é dizimista há muitos anos, nunca passou um perreio? Nunca passou por uma aflição? E aí, irmãos? Isso é o quê? Falta de ensino coerente. Falta de ensino coerente. Examine as Escrituras. Quando você sair daqui, quando chegar na sua casa, mais tarde, abra a Bíblia, leia novamente o texto, medite a respeito, veja o que mais o Senhor fala ao seu coração, o que mais o Senhor conforta, o que mais o Senhor confronta a sua alma, o seu coração. Faça isso. Mastigue essa palavra durante toda a semana. Como assim? Rumine ela. Nós somos ovelhas. Nós ruminamos. E o que é ruminar? Vocês sabem, Mastigar, engolir, trazer de volta, ficar mastigando aquele negócio. Engolir, trazer de volta, mastigando, e assim vai. Sabe? Vendo cada ponto. É assim que o povo de Deus deve viver. É assim que o povo de Deus deve se comportar. É assim que o povo de Deus deve tratar a sua Bíblia todos os dias. Amém? Porque aqui encontramos os maiores princípios da fé reformada, quando eles estavam analisando, quando eles estavam confrontando as palavras de Paulo com os escritos. Qual é o maior princípio? A Escritura, a Bíblia Sagrada, é a autoridade suprema na igreja. A maior autoridade aqui neste momento é a Escritura Sagrada, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Uma igreja saudável não é construída sobre experiências momentâneas, mas sobre crentes que diariamente examinam. Não é ir atrás de um devocional já pronto e fazer a postagem lá no sei lá, Instagram, Instagram, Facebook, não sei do que, mas aquilo outro. Porque eu estava lendo, terrível leitura, Café com Deus. Terrível isso. Misericórdia. Mas está lá. Não busca, não examina as Escrituras, mas vai numa literatura terrível, horrível, e posta lá. Porque eu sou crente. Um crente examina. A Bíblia, ela tem que estar, vasculhada. A sua Bíblia tem que estar velha. Tem que haver necessidade de você chegar um momento e falar assim, eu tenho que trocar essa Bíblia que já está muito usada, já está muito passada, as folhas estão rasgando.
Pastor, mas a tua Bíblia está nova, pastor, porque tem pouco tempo que eu comprei, hein? Tem meses que eu comprei. Mas tem que ser assim. Ah, mas dá um dó de chegar. Não, gente. Aproveite. Examine. Seja nobre. Seja mais nobre do que os outros. Eu acredito que ninguém aqui tem um sangue real, né? Alguém é descendente da Elizabeth lá, sei lá, daqui dos imperadores? Eu acho que não. Eu acho que não. Mas você pode ser muito mais nobre. Aos olhos de Deus, você que examina, você que examinará, você é mais nobre do que estes. Porque as Escrituras, para a tua vida, para a vida da igreja, é e deve ser a única regra de fé e conduta. A Bíblia Sagrada, ela está acima. Não é a igreja, não são os crentes que ditam o que a Bíblia deve dizer, mas a Bíblia dita o que os crentes e a igreja devem viver. Mas para isso, exame. Para isso, nós temos que ver, analisar, ter ela mais próxima de nós. Ter ela mais próxima de nós. Eles examinavam as Escrituras, diariamente para encontrar Jesus Cristo, porque o que Paulo estava pregando se referia ao Jesus. E eles, vamos ver se isso aqui está aqui. Vamos ver se verdadeiramente o que esse homem está pregando aí, que a gente não conhece ele chegou hoje, está pregando aí, realmente está falando, está lá escrito nas Escrituras. E possivelmente Paulo chega e confronta a estes, Isaías 53. Vamos lá, Isaías 53, está falando sobre quem? O servo sofredor. Salmos 22, o Messias que foi rejeitado. Daniel 9, Miqueias 5, Salmos 16. Então, tudo aquilo que Paulo estava falando, eles confrontavam com as Escrituras. Eles examinavam as Escrituras. Graças a quem? Graças a quem? Ao seu intelecto? Não. Graças a Deus. Graças ao Espírito Santo que estava trabalhando e operando naqueles corações. E por isso, Lucas os identifica como os mais nobres, ou melhor, mais nobres do que os de Tessalônica. Amém? Muitos hoje procuram igrejas que satisfazem preferências pessoais. Os bereanos, como nós estamos vendo aqui, eles procuravam a verdade de Deus. Muitos hoje ao ouvirem uma mensagem, eles vão dizer, ou vão se perguntar: será que eu gostei dessa mensagem? Será que eu vou gostar dessa mensagem? Os bereanos faziam uma outra pergunta. O que foi pregado é fiel às Escrituras? Essa é a pergunta que nós temos que fazer sempre, irmãos. Amém? Minha questão não é gostar, porque tem muita coisa que a gente não vai gostar. Muita coisa que quando desce, boa parte, é amargo, é como fel. Na boca tem um gosto doce, mas no estômago, caiu mal. Porque eu percebi e vi que eu não passo de um pecador, que eu não tinha nada para oferecer ao Senhor. Não foi porque eu era bom, porque bom só tem Deus. Terrível. Eu sou terrível se não fosse Deus, se não fosse o Senhor, que me elegeu antes da fundação do mundo e aprove Ele num momento específico me chamar. E ao me chamar, Ele regenerou meu coração. Eu tive fé em acreditar em Jesus Cristo como meu Senhor
como meu Salvador. E nessa caminhada Ele mesmo me faz perseverar. Nessa caminhada até o fim, Ele me ajuda, porque pelas minhas próprias forças eu não vou conseguir. Tudo é dele, através dele, por meio dele, para Ele. Amém, irmãos? Glorifique sempre ao Senhor. E o resultado disso, o resultado dessa pregação, o resultado desse trabalho de Paulo ali, trazendo Cristo crucificado, Cristo sendo pregado, Cristo nas Escrituras Sagradas, os bereanos ali, né, verificando, examinando, né, o versículo 12 diz: com isso muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição, e não poucos homens. A fé nasceu, a fé, né, aconteceu em corações regenerados através da pregação do Evangelho. Não houve manipulação emocional, não houve pressão, psicológica, mas o que houve ali, o que deve haver em todo culto, em toda reunião, pregação fiel das Escrituras. Pregação fiel das Escrituras. Nós cantamos os salmos, não é verdade? Então, alguns salmos a gente tem composto, como a gente fez a composição desse, do próximo e do 150, né, e alguns outros. E teve um irmão que brincou até com Douglas, quando chegou, Douglas, o próximo culto, vocês vão ter que cantar, ou você vai ter que tirar, a gente vai ter que compor, né, o Salmo 119. Glória a Deus, imagina só, nós vamos passar o culto inteiro, primeiro lendo, e depois cantando esses salmos. Louvado seja o nome de Jesus. Cantando a palavra de Deus. Como falei, né? Palavra de João Calvino: quem canta um salmo, ora 2 vezes. Orando 2 vezes. Para a glória do Senhor. Corações regenerados falam: glória a Deus, que maravilha. Mas existem aqueles que ainda não foram alcançados. Que tédio, que ruim, isso e aquilo outro. Eu preciso de algo mais, né? Olha só que veneno. Algo novo, né? Eu preciso de algo novo. Que veneno teológico é esse? Você não precisa, o homem não precisa de nada novo. O homem não precisa de nada mais. O que o homem precisa é do Evangelho, das Escrituras, da pregação fiel das Escrituras Sagradas, para formar pessoas nobres. Amém? Muitos hoje procuram igrejas para satisfazer, né? Aí foi o que eu comentei antes, satisfazer suas preferências pessoais, mas os bereanos procuravam a verdade de Deus nas Escrituras. E, irmãos, toda a história que nós estamos vendo, com relação à fidelidade do Evangelho, sempre existe a oposição. Sempre existe a oposição. Mas, por incrível que pareça, ali, até então, nós olharmos aqui, nós estamos vendo que não houve uma oposição interna, mas essa oposição veio de fora. Essa oposição veio de fora. Porque no versículo 13, mas logo que os judeus de Tessalônica, aqueles que estavam lá perseguindo a Paulo, né, prenderam a Jason, né, os judeus de Tessalônica, 13, souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo, também em Bereia, foram lá excitar e perturbar o povo. Aqui nós vemos como um filho do diabo. O que um filho do diabo é capaz de fazer para perturbar, sabe? Perturbar a pregação do Evangelho. Porque aqui não era contra Paulo, mas aqui esses daqui, como todos aqueles que não são alcançados ao Senhor,
né, eles são contra quem? Pessoas? Não, estão sendo contra o próprio Deus. Estão num lugar de inimigos de Deus. E eles saem de lá de Tessalônica, vão até Bereia. Por quê? Souberam que estava sendo pregado a palavra de Deus de forma fiel ali em Bereia. A verdade incomoda um coração não regenerado, porque eles saíram de Tessalônica, viajaram horas, até Bereia para impedir a pregação do Evangelho. Satanás se opõe ao avanço do Evangelho. Sim, ele se opõe, mas as portas do inferno não prevalecerão. Ele está detido, ele não pode agir livremente. E Deus usa até mesmo essa oposição como providência para fazer o que está fazendo aqui, levar os seus enviados, os seus missionários, para outros cantos, para assim semear a palavra de Deus. Mas ele se opõe, ao avanço do Evangelho. Aonde Deus salva vidas, o inimigo tenta causar confusão e resistência. A perseguição, no entanto, não impede a obra de Deus, porque vieram os perturbadores lá de Tessalônica, vieram até lá, não satisfeitos, vieram incomodar, vieram perseguir. 14, então, os irmãos promoveram, sem detença, a partida de Paulo para os lados do mar. Porém, Silas, e Timóteo continuaram ali. Então, aqui nós vemos a providência de Deus. Eles chegaram ali, vieram de perseguição, chegaram ali, pregaram, foram fiéis à pregação do Evangelho, foi plantada uma igreja ali, muitos se converteram, está chegando a perseguição, a providência de Deus, a mão soberana de Deus, os leva agora para outro lugar, os leva para o mar, e aí posteriormente aonde vai chegar em Atenas. Amém, irmãos? E há a providência de Deus também para manter a igreja ali, alimentar a igreja ali. Por quê? Paulo foi, mas por enquanto, quem ficou ali? Silas e Timóteo. Silas e Timóteo permaneceram ali para dar continuidade ao trabalho dentro daquela igreja que estava nascendo. Daqueles irmãos que eram mais nobres do que os de Tessalônica. Os responsáveis por Paulo, 15, por Paulo, levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordens a Silas e Timóteo para que, o mais depressa possível, fossem ter com eles. Amém, irmãos? Então, há uma pergunta a esse texto aqui. A pergunta que o texto nos deixa não é apenas se possuímos uma Bíblia em nossas mãos, mas se possuímos um coração bereano. Nós temos Bíblias, você tem sua Bíblia, ela está em suas mãos, mas o seu coração, nosso coração, é semelhante ao coração dos bereanos? Um coração ao qual ama a verdade, um coração que se submete à verdade, um coração que examina as Escrituras, um coração, que encontra Cristo em toda a palavra de Deus. Você, quando abre a sua Bíblia, você está buscando o quê? O conselho que eu dou, busque a Cristo. Busque a Cristo. Mas, pastor, eu passo por certas tribulações, por um momento de... Busque a Cristo. Busque o príncipe da paz. Busque aquele que é o próprio Deus, que te conhece, e te conhece antes mesmo de você ser formado no ventre da sua mãe. Busque a Ele nas Escrituras. E que a gente venha a aprender a descansar no Senhor. A aprender a confiar no Senhor. Que a gente venha não somente ter a Bíblia em nossas mãos, mas a gente venha ter um coração como esse de Bereia. Que nós venhamos ser nobres. Nobres. Que se dedicam, que se debruçam as Escrituras,
diante delas, nelas, meditam nela, para a glória e para o louvor de Deus. Porque busque Cristo nas Escrituras. Abra lá em João 5, né? João 5, versículo 39, para encerrarmos com esse texto. João 5, né, 39. Que Paulo prega a Cristo ali em Bereia, eles veem Cristo lá no Antigo Testamento. Deus está transformando e regenerando, porque toda a Escritura fala de Cristo, toda a Escritura fala do Senhor. Em João 5, versículo 39. Todos acharam? Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. As Escrituras testificam de quem? Do Cristo. Examinais, sejam como os bereanos, examinem, dia a dia, todos os dias, porque elas testificam do nosso Senhor, do nosso Salvador, do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos colocar de pé, em nome do Senhor Jesus Cristo, e orarmos ao Senhor. Oremos, irmãos. Senhor Deus e Pai, meu Deus, é diante